Isso, a energia da inteligência espiritual. Yes, yes. Muito bem. É isso mesmo, bora lá. Então deixa eu... Como vocês sabem, hoje o Evandro não está por aqui, então a gente não vai ter aquelas mágicas, né, do movimento do Evandro colocando na tela e tudo, mas da mesma forma a gente... Deixa eu só... Pronto. Então vamos lá. A energia da inteligência, matéria da inteligência espiritual. Deixa eu só ver quem está aqui. Sandra, Gessina, Nilza, Karen, Léo, Fabi, Marcelo, Dorilene, Célia, o César. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é algo bem simples, que parece simples, mas não é na prática, né? Todo produto, quando você tem ele pronto, existe uma matéria-prima. Você vai fazer um bolo, por exemplo, o bolo você tem lá farinha, ovo, um bolo de cenoura, você tem fermento, você tem a composição daquilo que vai se tornar o bolo. Então, todo resultado final existe um processo onde tem ali a matéria-prima. Você pega um medicamento, por exemplo, o medicamento nós chamamos lá do princípio ativo. Aquele medicamento tem um princípio ativo e aquele princípio ativo misturado com a matéria-prima se transforma no medicamento. Então, tudo nessa vida tem matéria-prima. Registra isso. Tudo existe matéria-prima. Não existe nada nessa terra que não tenha uma composição de matéria-prima. Tudo se tem matéria-prima. Agora, o mais interessante de você entender é que toda matéria-prima é uma energia. Não, vocês vão ficar impactados com o que eu vou falar aqui. Toda matéria-prima é uma energia. Então vamos lá. Se tudo que existe, tudo é formado por uma matéria-prima e toda matéria-prima é uma energia. Do mesmo jeito que eu citei aqui o exemplo do bolo. O bolo você come aquele bolo gostoso, mas existia ali naquele bolo os elementos que formou, que deu origem ao bolo. E onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? É que a inteligência espiritual também existe sua matéria-prima. Matéria-prima que é uma energia. Então você já começa a colocar no seu mapa de aprendizado aí, que a inteligência espiritual é algo que é o bolo pronto. A inteligência espiritual é o bolo pronto. A inteligência espiritual é aquilo que você vai sentir o sabor. A inteligência espiritual, quando você acessa ela, quando você utiliza ela, você entra num processo de saborear, desfrutar, aplicar ela no seu dia a dia. Só que para você poder chegar no acesso dessa inteligência espiritual, você tem que utilizar a matéria-prima, que é essa matéria-prima que eu vou citar para vocês aqui agora, de como utilizar a energia dessa matéria-prima. Vocês fazem ideia de qual que seria a matéria-prima da inteligência espiritual? Vocês conseguiriam chutar alguma coisa aí? O que vocês acham? Deixa eu interagir com vocês aqui. O que vocês acham que pode ser a matéria-prima da inteligência espiritual? Quero ver o que vocês vão colocar aqui. O amor. O que mais? O que mais? Além do amor, o que vocês acham qual é a matéria-prima da inteligência espiritual? Vocês estão muito espiritualizados hoje. Vocês estão muito espiritualizados. Olha, amor, Espírito Santo, fé.
Bom, então eu já vou começar a liberar para vocês um dos conteúdos que nós estamos estudando lá em Harvard, tá? Como vocês sabem, a leitura da Bíblia... Bom, legal, mas vamos lá. Hoje já vou liberar para vocês um pouco do conteúdo que a gente está estudando lá em Harvard sobre a energia interior de amor, a EIA, que é um estudo que eu desenvolvi, é uma teoria que eu escrevi, que está ligada a conseguir captar, medir a energia que emana interiormente das pessoas, que eu chamo de EIA, energia interior de amor. E aqui eu já vou dar para vocês um pouco das coisas que nós já estamos estudando lá, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar para vocês o que vocês estão falando, e muitas das coisas que vocês estão falando está conectado com o uso da inteligência espiritual. Por exemplo, quando você coloca aqui a leitura da Bíblia é algo que você já está fazendo uso da inteligência espiritual. O servir, você já está fazendo uso da inteligência espiritual. A caridade é fazer uso da inteligência espiritual. Os elementos, e aqui eu quero já falar para vocês como é que a gente vai dividir o ser humano de maneira total. Sempre vocês vão ouvir, por exemplo, na palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é assim que está lá na palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é essa tríade: o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito. Quando você para pensar no corpo, na alma e no espírito, essas três casas, vamos chamar de casas, tá? São três vai ficar impressionado como vai fazer sentido o que eu vou falar. Então você imagina que são três casas: o corpo, a alma e o espírito. E dentro dessas três casas existe o que nós chamamos dessa energia. Por exemplo, e aqui eu estou colocando as três casas para a gente descobrir quais são as três matérias-primas principais da inteligência espiritual. Então, quando a gente fala, por exemplo, a casa da alma, qual que é a matéria-prima que existe na casa da alma? A professora Andréa está aí hoje, provavelmente ela vai saber responder. Qual que é a matéria-prima que existe? Qual é a matéria-prima que existe dentro da casa da alma? Coloquem para mim, o que vocês acham? Vamos ver quem é que vai. As emoções. Sandra respondeu aqui, ó. A Nilza respondeu. São as emoções. Então, se a gente já descobre a primeira matéria-prima da inteligência espiritual. A alma é casa das emoções. Casa das emoções. Então, você tem o primeiro item da matéria-prima. A casa das emoções. Corpo, alma e espírito. O espírito, e isso aqui você tem que entender também, ó. O espírito também é uma casa. Também é uma casa, tá bom? O espírito humano é uma casa. Vocês têm que entender isso com muita clareza, porque senão a gente se perde. Olha, isso que eu estou falando para você, talvez muitas pessoas nunca ouviram falar, mas é um estudo novo, tá? Então, eu estou partilhando para vocês, como vocês sabem, eu não tenho reserva com vocês, principalmente aqui na escola. As coisas que eu aprendo lá em Harvard, eu trago para vocês aqui. E não tem problema nenhum. Eu já até perguntei para eles lá se eu posso dividir com vocês as minhas partilhas, e eles não disseram que não tem problema nenhum. Então, eu estou dividindo aqui. O espírito é uma casa, onde você pode deixar habitar o Espírito de Deus ou o espírito do mundo. Para não falar o espírito do diabo. O espírito também é uma casa. O espírito humano é uma casa. E esse espírito humano, ele tem uma matéria-prima que você vai escolher qual matéria-prima, qual energia que vai tomar conta dessa casa. Se é a energia do Espírito de Deus
ou se é o espírito desse mundo. E quando eu falo espírito desse mundo, são as coisas más, as energias más que reinam nesse mundo. Cientificamente, eles falam que existe um ponto de conexão onde o espírito humano ele se conecta ou com os espíritos maus ou com os espíritos bons. Quando eu falo espíritos maus e espíritos bons, gente, não tem nada a ver com religiosidade, tá? É uma conexão que o seu corpo se abre, para que seja a casa seja habitada por essa energia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um Espírito de Deus que é predominante nessa casa do espírito humano, a forma de se comportar dela é diferente. Uma pessoa que tem um espírito desse mundo, e aqui eu quero pegar uma passagem bíblica que faz muito sentido, né? Quando a gente lê em Efésios capítulo 6, versículo 10, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Nessa hora que está falando nessa palavra, a gente está falando de qual casa? A gente está falando da casa do espírito ou a casa da alma? Quero que vocês me respondam essa pergunta. Quando fala assim, não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Ele está dizendo o seguinte, você tem que proteger uma das três casas que você tem. Ele está falando da casa do espírito, da casa da alma, e a terceira casa que eu vou falar agora é a casa do corpo. Então, me responda, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já ouviu alguém fazendo essa explicação para você, da dimensão do homem, como se fosse casas? Casa das emoções, casa dos espíritos e a casa do corpo? Você já ouviu alguém explicando para você assim? Olha, a Fabiana disse que não, a Marilane disse que não. Professor André, se estiver aí também. A senhora já ouviu, professor André? Alguma explicação dentro da psicologia como o corpo como casas? Olha aí. Praticamente ninguém ouviu essa explicação do corpo como uma casa. Então vamos lá. Olha que bacana. Esse é um conteúdo então novo para vocês, né? Mas vocês vão ver o quanto interpretar, enxergar o que eu estou falando como casas vai mudar a vida de vocês. Então eu tenho... Então, o alinhamento do corpo, da alma e do espírito, isso aí muitas pessoas falam, né? Porque já é um prenúncio desse conteúdo que eu estou entregando para vocês aqui agora. Mas entendo então, de que eu estou falando mesmo? Estou falando da matéria-prima da inteligência espiritual, só para a gente não se perder, porque é muito profundo esse conteúdo. É muito profundo esse conteúdo. Então eu estou dizendo da matéria-prima da inteligência espiritual. Aí eu disse para vocês que toda matéria-prima ela é uma energia. Aí depois eu disse para vocês que toda energia tem uma casa. E essa casa é que você precisa entender o funcionamento dela para que você possa juntar os elementos, bum, e explodir a inteligência espiritual. Então, vamos falar agora da casa do corpo, porque eu falei da casa do espírito, onde ela pode habitar o espírito de Deus, o espírito desse mundo. Nós temos a casa da alma, que é o lugar onde que estão as emoções. E agora a gente tem a casa do corpo. A casa do corpo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham se a alma é a casa das emoções e o espírito é a casa do espírito de Deus ou espírito do mundo? O que vocês acham? O corpo é casa de quê? Queria que vocês usassem a capacidade de raciocínio de vocês para tentar... O corpo é casa de quê? O que vocês acham? Vou dar 5 segundos para vocês responderem.
5, 4, 3, 2, 1. Não. Não. Não, né? Tudo é energia, tudo é energia, tudo é energia. Olha que bonito, gente, presta atenção. O corpo é a casa do conhecimento. Nossa Senhora. O corpo é a casa do conhecimento. Não sei se vocês vão entender o impacto do que eu estou falando. O corpo é a casa do conhecimento. Presta atenção aqui, ó. Olha pro... Nossa! Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram ninguém falar nisso. Nunca. Vocês nunca ouviram ninguém falando isso. Então, olha que bonito que eu vou fazer para vocês. Vamos misturar os elementos do bolo para a inteligência espiritual? Vamos pegar os 3 elementos das 3 casas. Quando eu uno as emoções, mais o conhecimento, mais o Espírito Divino, bum! Explode a inteligência espiritual. Louco ou não isso, gente? Quando eu misturo, vamos lá de novo, o conhecimento, mais as emoções alinhadas, mais o Espírito de Deus, bum! Inteligência espiritual. Pelo amor de Deus, eu fico impactado com umas coisas dessas. Uau! É uau mesmo, tá doido, é uau, é 1000 vezes uau. Como eu costumo brincar, às vezes eu brinco assim que se fosse eu escutando uma fala dessa, eu já estava pulando, batendo na mesa, gritando. Como que pode uma sacada dessa? Como que pode isso? Fernando, dá para você explicar melhor essa questão do conhecimento como casa do corpo? É claro que eu posso explicar, vocês sabem, eu explico tudo. Quando tá doido com isso, não, é forte mesmo, Nilza. Isso aí é algo assim que é revelador, sabe? É como se fosse um selo. É como se fosse um selo. Como se fosse um selo que é aberto e de repente nossa mente explode, abre para um conhecimento tão profundo como esse. Deixa eu explicar um pouco do conhecimento como a casa do corpo. Quando uma criança nasce, primeira coisa que ela vai para o peito da mãe, certo? Quando ela vai para o peito da mãe, ela tem uma experiência de conhecimento. Ela coloca a boca no seio da mãe, ela começa a sugar, né? E ela vai se alimentar. Toda a experiência do corpo com o mundo externo gera conhecimento. Então, quando ela está com fome, por exemplo, ela começa a chorar. Ou seja, é um conhecimento que ela tem do corpo, que o corpo está precisando de alguma coisa. Ela chora dizendo, estou precisando de algo. Aí a mãe entende, o corpo dela está precisando de água. Aí a mãe dela vem e coloca ela aqui no peito. Aí gera um registro de conhecimento, que todas as vezes que ela estiver chorando nessa perspectiva, isso na criança, tá? Que ela for colocada no peito, vai saciar algo que o corpo dela precisa. Então ela fez um registro de conhecimento, simplesmente porque ela foi acessada no corpo. Quando você escuta alguém falando, você está me ouvindo falar aqui agora. É a mesma coisa. Se a criança é colocada no seio da mãe, então existe um encontro de corpos aqui. Quando eu falo para você, a minha voz, que é um elemento que sai do meu corpo, também acessa o teu corpo aí do outro lado.
A voz que você está ouvindo agora, saindo por esse computador, que sai do meu corpo, ela acessa o seu sistema auditivo. E aqui, quando você faz o som que está saindo de uma pessoa e o som que está sendo captado por outra pessoa, é o encontro de dois corpos. E dois corpos gerando conhecimento. Então, toda a experiência que existe de um encontro dos corpos gera esse conhecimento. Tudo que, quando uma criança começa a pegar as coisas e colocar na boca, quem tem criança aí já sabe, eu estou com a Aurora lá, que tudo que ela pega, ela coloca na boca. O que ela faz quando ela está pegando algo e experimentando? Gerando conhecimento. Todo o acesso que o seu corpo faz com o mundo externo, seja nessas várias formas que eu acabei de falar, está gerando um conhecimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aí? Quantos estão captando a clareza do que eu estou dizendo aqui para vocês? Faz sentido agora o que eu estou falando? Só que o que acontece? Nós deixamos o nosso corpo, e aí nosso corpo, vou trazer aqui a figura dos 5 sentidos, porque as 3 casas, minha gente, se você não toma conta delas, elas vão apodrecendo, tá? Se a casa do Espírito, você não ativa, que é o Espírito de Deus que tem que fazer morada nela, o Espírito desse mundo faz morada. A casa chamada alma, que é onde ficam as emoções, se você não toma conta dessa casa, as emoções elas vão ficando fragilizadas e apodrecidas, e isso perde a força dessa casa. O corpo também, que é a casa do conhecimento, se você não ativa o que é que atinge seu corpo, o que é que gera conhecimento no seu corpo, você vai gerando um conhecimento que não produz nada bom dentro de você, mas apenas coisas ruins. Então, quando você está escutando músicas que são músicas que falam apenas de prostituição, de, sei lá, você sabe das músicas que eu estou falando. Então, quando você fica ouvindo essas músicas, por mais que você fale assim, não, essas músicas não faz sentido para mim, mas eu escuto. Engano seu. Essas músicas estão gerando conhecimento dentro de você. Quando você assiste a alguns tipos de programas, você fala, não, assisto com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Engano seu. Isso que você está assistindo está gerando um conhecimento dentro da sua casa do corpo. Então, por mais que você fique falando que, não, as coisas que eu me relaciono não alteram em quem eu sou. Você está maluco falar um negócio desse? Por isso que as pessoas com que você anda faz todo sentido para você. As pessoas com que você anda, elas são pessoas que estão fazendo encontro de corpos o tempo inteiro. As coisas que elas falam, como elas se comportam, como elas agem. E querendo ou não, você está trazendo esse conhecimento para a casa do seu corpo, está ficando registrado lá. Está ficando registrado. Então você começa a perceber que é algo muito mais profundo. Altera totalmente. Altera, gente. Altera. Hoje eu mudei uma câmera que eu tinha aqui só para explicar isso para vocês, tá? Olha só, do meu lado esquerdo existe uma luz saindo. Existe uma luz saindo. Essa luz que está saindo do meu lado esquerdo, quando ela bate nessa parede que está num formato do encontro de... É o que a gente chama o triângulo, né? É o ápice do triângulo. Quando essa luz toca no ápice do triângulo, ela me dá um sinal, ela me dá um conhecimento. Olha só isso que eu montei para vocês hoje, para vocês verem. Ó. Isso aqui é porque eu fiz isso aqui com um estudo na matemática e peguei esse estudo da matemática e transferi aqui para explicar o conteúdo de hoje para vocês. Ó,
eu vou sair de cena e o encontro dessa luz com a parede vai nos dar uma informação. Eu quero que vocês coloquem aí para mim no comentário qual que é a informação, em uma palavra, que esse encontro da luz que está do lado de cá, que está batendo na parede, está gerando para nós. Então, são um encontro de dois corpos, são um encontro de duas energias. E quando eu sair de cena, eu quero que vocês escrevam para mim em uma palavra qual é a informação que gera para vocês, tá bom? Então, vou lá, ó. 1, 2, 3, saindo de cena. Escrevam para mim aí. O que é que vocês enxergam aí na parede? Agora, eu estou de volta para a tela. Nesse exato momento, vocês não conseguirão mais agora esquecer que atrás de mim tem um coração. Um elo, não é? Olha aqui, ó. Agora, o mais impressionante, sabe o que é? Que quando eu olho aqui na parede, eu estou olhando para a parede, eu não vejo esse coração. Não vejo. Não tem o desenho do coração. Esse desenho que eu estou vendo aqui, eu só consigo enxergá-lo pelas câmeras. Visualmente, fisicamente, aqui não tem coração desenhado aqui. Eu vou até pegar aqui, ó, para vocês verem que impressionante isso. Eu vou pegar aqui, ó. Eu estou fazendo uma experiência com vocês. E vou filmar o que eu vejo aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E vou mandar para vocês, lá no grupo da EIA Oficial, quem quiser olhar aí, EIA Oficial. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vejo com os meus olhos humanos aqui. O que está na tela para mim é o que está aí no grupo. Acabei de mandar. Acabei de mandar. Mas existe um sinal sendo mandado. Mas existe um conhecimento sendo gerado. Que aos meus olhos humanos eu não consigo ver. Mas a energia, a composição da energia, a energia porque a parede também, os elementos aqui é uma energia solidificada, todos esses elementos misturados, essas energias misturadas. E se vocês perceberem, quando eu faço isso aqui, ó, olha lá, ó, é como se eu estivesse tocando o coração, olha isso, ó, ó o coração batendo, ó. Quem está vendo o coração batendo aí? Olha aí. Olha aí o coração batendo. Não é mágica, gente. Isso é física, isso é matemática. Só que isso também acontece no mundo espiritual. Isso também está acontecendo, incrível isso acontece em nós. Então vocês estão vendo que o meu movimento com o corpo, olha isso aqui, ó. Se vocês olharem lá na parede, parece que eu estou tocando a alma desse negócio, não parece? Olha lá para você ver, ó. Olha lá. Olha lá. Parece ou não parece? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É um conhecimento. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó.
É como se eu pegasse a energia na minha mão, olha aqui, ó. Agora olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Agora olha isso, ó. Vou mudar de câmera agora. Vou mudar de câmera. Vou pôr pra cá e vou jogar pra lá. Vocês estão vendo algum coração aí agora na parede? Não tá mais na parede. Por quê? Porque agora eu estou numa câmera frontal e a posição da câmera, ela não está pegando o triângulo aqui, ó. Não está pegando o triângulo. Então o formato daquele desenho que vocês viram não está mais aqui. Só porque eu mudei o posicionamento da câmera. Fernando, meu Deus, é muito doido isso que você está fazendo a gente entender aqui. Eu sei que é muito louco, mas agora, onde que eu estou querendo chegar? Onde que eu estou querendo chegar? É que quando você entende de maneira profunda os elementos, você consegue posicionar os elementos para você acessar a inteligência espiritual. Quando você começa a mergulhar nessa casa chamada Espírito e você começa a entender como é o Espírito de Deus, você começa a posicionar o Espírito de Deus de maneira certa para você poder lançar e utilizar a inteligência espiritual. Quando você entende a casa da alma, que é um lugar onde estão as emoções, e você começa a perceber as emoções numa perspectiva profunda, você começa a saber posicionar as emoções para que você possa acessar a inteligência espiritual. Quando você começa a entender que o corpo é um lugar que está gerando conhecimento o tempo inteiro, você começa a perceber e validar e melhorar aquilo que o seu corpo se encontra, aquilo que o seu corpo está gerando conhecimento, e aí você não começa mais a ir se encontrar, a ir se esbarrar em qualquer lugar, você não escuta mais qualquer coisa, você não ouve mais qualquer coisa, você não anda mais com qualquer tipo de gente, e aí esse conhecimento vai sendo posicionado dentro de você. Aí quando você une os elementos, esse Espírito de Deus, essas emoções alinhadas e esse conhecimento que o teu corpo tem para poder fazer o bolo, bum! Você acessa a inteligência espiritual e você vai utilizar essa inteligência espiritual para mudar o rumo da sua vida e da vida das pessoas que estão em sua volta, e não tem como. É uma explosão, é um Big Bang de conhecimento, de mudança, de transformação, de amor, de alegria, e isso vai te dar plenitude de vida. Então eu te pergunto, qual é a matéria-prima da inteligência espiritual? O Espírito de Deus, as suas emoções e o conhecimento. Quando você une essas três coisas, bum! O bolo está pronto. O bolo está pronto. O bolo está pronto. E aí você vai desfrutar do bolo. Você vai convidar as pessoas para ficarem do seu lado. Você vai convidar as pessoas para mergulharem naquilo que você está fazendo. Você vai começar a desfrutar. Hoje, eu acordei 3 horas da manhã. A minha mente borbulhando nessa aula que eu ia fazer hoje para vocês. Sabe que horas? Presta atenção. Porque eu já tinha um conhecimento. Esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês, da energia espiritual, eu já tinha esse conhecimento. Mas 3h30 da manhã, eu estava aqui no meu escritório, testando essa experiência para vocês. Testando o funcionamento, se ia dar certo ou não. Mas eu vi, agora eu quero que vocês entendam, eu vi
esse coração ali com os meus olhos espirituais. Então eu tinha um conhecimento que quando uma energia, uma luz bate numa energia sólida de formato de triângulo, ela vai gerar dois elos de conexão. Dois elos de conexão não, dois elos, que esse já é conexão. Aí eu falei, gente, e se eu pegar essas luzes, porque, querendo ou não, a minha câmera na lateral, se ela estiver focada no elo de triângulo e eu tiver uma luz batendo lá, será que vai formar um coração? Vim para cá testar. Era um conhecimento técnico, mas eu tive uma visão espiritual. O Espírito de Deus me deu essa visão. Aí o que eu fiz? Eu peguei o conhecimento técnico, misturei com o conhecimento espiritual, juntei as duas coisas. Bom! Explodiu. Eu consegui, fala para mim, com esse exemplo que eu dei para vocês, ele é tocante ou não? Ele é palpável ou não? Se eu explicasse para vocês o que eu expliquei sem esse exemplo, teria o mesmo impacto? O que vocês acham? Teria o mesmo impacto? Fernando, mostra de novo. É só um clique, ó. Ó. Olha aí. Olha aí. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Ó. Pra cá. Ó. Ó. Então o que eu fiz? Eu uni os elementos. Eu uni os elementos. O conhecimento do corpo, o Espírito de Deus. Fernando, e as emoções? As emoções, ela vem agora. Por quê? Porque para eu poder verbalizar esse conhecimento, para eu poder fazer esse conhecimento chegar no seu coração, para eu fazer esse conhecimento alcançar seu entendimento, eu tenho que fazer pela alma. Eu já disse para vocês, a alma é a ponte que traz as coisas do espírito para o corpo. Já falei isso aqui várias vezes para vocês. Vou repetir. A alma é a ponte onde traz o conhecimento do Espírito de Deus para o corpo. Quando você está com uma alma fragilizada, quando você está com as suas emoções desordenadas, é como se a ponte tivesse quebrada. O que está no Espírito de Deus tem dificuldade de vir para o seu corpo, que é sedimentar o conhecimento. Você pode ver que quando você faz a meditação, na verdade, a meditação, ela coloca paz na casa da alma. E quando a alma consegue achar um equilíbrio, é como se a ponte estivesse segura para o que está no Espírito, na matéria do Espírito de Deus, possa alcançar o teu corpo. E a inteligência espiritual nada mais é do que essa pericorese. Essa pericorese entre as três casas. Essa dança entre as três casas. Onde o Espírito de Deus caminha pela ponte da nossa alma e nossa ponte da nossa alma leva para o nosso corpo o conhecimento. E quando você vai se relacionar com o outro, é a mesma coisa. Você tem o seu corpo, que é a casa do conhecimento, que através da sua alma você leva para o coração do outro aquilo que você está querendo ensinar. Por isso que tem pessoas que são espiritualizadas demais, né? Elas acessam muito o que a gente chama do conhecimento do Espírito de Deus, mas na hora que elas vão ensinar isso, o que elas falam não acessa o coração das outras pessoas. Muitas vezes por quê? É porque a forma com que ela leva esse conhecimento espiritual, a forma com que ela leva esse ensino, não passa pelas emoções, não passa pela alma. E aí quando chega no corpo da pessoa não gera conexão.
A alma, as emoções, é o que gera a conexão entre esse aprendizado maravilhoso da inteligência espiritual, que nasce em mim e ecoa no outro. Quando você pega a Disney, por que a Disney é tão impactante? Porque o tempo inteiro você está passando por uma ponte das emoções. O tempo inteiro. Aí quando você passa lá na Disney, eu nunca fui lá, mas eu estou preparando já para ir também com as minhas crianças, diz que tem um lugar que você entra lá que o cheiro dos docinhos da casa da vovó, o cheiro no corpo, ó, gerando conhecimento. Aquilo te emociona, acessa a alma. Aí de repente explode uma apresentação do seu lado. E essa apresentação ela tem uma magia, espírito. Aquilo faz uma cicatriz na tua alma, no teu corpo tão forte que você nunca esquece a sua experiência com a Disney. Eu estou tateando aqui para vocês, está entendendo? Eu estou aqui materializando para você tocar nesse conhecimento de hoje. Fernando, mas você não falou então que a energia da inteligência espiritual é. Mas você falou mais de matéria-prima do que energia. É porque se você não entender, quando eu falo matéria-prima, os elementos, quando eu fosse falar, se eu fosse falar só como energia, fica muito difícil de você entender. Mas agora eu vou dar uma explicação que vai trazer um entendimento maior para você. Toda emoção é uma energia que circula no seu corpo. Quando você está triste, essa tristeza é um tipo de energia que circula no seu corpo. Quando você está com raiva, a raiva é um tipo de energia que circula no teu corpo. Quando você está com nojo de alguma coisa, porque nojo, não sei se você sabe, o nojo é uma emoção também. Sabiam disso? O nojo é uma energia que circula no seu corpo. Olha quando você está com nojo de alguma coisa, ó, a expressão corporal de cara feia, que coisa nojenta, tira aqui de perto. Olha os movimentos que o seu corpo gera quando você está com energia de nojo. Quando você está feliz, olha aqui, olha a energia que emana no seu corpo, que transparece no seu corpo. A emoção é uma energia que altera o formato do seu corpo. Já pararam para pensar nisso, gente? Você já parou para compreender isso? Que quando você entende que a emoção é uma energia, essa energia muda o estado do seu corpo. Quando você está com raiva, que raiva, olha aqui, ó. 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 É uma energia. O conhecimento que você tem gera uma energia. E agora para mim o mais forte. O Espírito de Deus é uma energia. E o Espírito do diabo, para ficar bem claro o que eu estou querendo falar, é outra energia. É outra energia. Do mesmo jeito que eu tenho um Espírito de Deus unido a as emoções alinhadas e com um conhecimento sadio, do mesmo jeito, quando eu uno essas três coisas, bum, elas explodem uma inteligência espiritual. Quando eu uno essas três coisas, por exemplo, o espírito desse mundo tenebroso, esse espírito do mal, misturado às emoções fragilizadas,
e um conhecimento apodrecido, eu não consigo nem expressar o que é que você pode gerar. Eu nem sei o nome disso. Eu nem quero saber também. A energia da inteligência espiritual. Aí você vai falar assim, caramba, então a ficha está caindo agora. Caramba, agora eu estou entendendo. Aí eu faço uma pergunta para vocês assim, ó, simples. Depois de um conhecimento como esse que eu acabei de entregar para vocês, tem como viver do mesmo jeito? Responde para mim. Tem como eu viver do mesmo jeito? Estou te fazendo uma pergunta. Tem como viver? Tem como, gente? O que você acha? Tem como viver do mesmo jeito? Tem como você se relacionar com qualquer pessoa agora? Tem como você ficar ouvindo qualquer tipo de música? Nós somos aqui, deixa eu ver aproximadamente quantas pessoas. Deixa eu ver aqui aproximadamente quantas pessoas nós somos. Olha só, ainda bem que esse conhecimento não foi para o Instagram mesmo. Eu achei que meu Instagram tinha dado certo, mas acabou que mudei aqui. Mas não tem problema não. Nós somos então 24 pessoas. 24 pessoas. Vocês têm noção o impacto que 24 pessoas podem fazer no mundo com conhecimento desse aqui de hoje? Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção que vocês nunca mais vão enxergar o mundo do mesmo jeito? Vocês têm noção agora que a partir de hoje vocês vão se tornarem guardiões das 3 casas espirituais? Você vai se tornar um guardião da casa do corpo, você vai se tornar um guardião da casa da alma e um guardião da casa do espírito. Eu sempre falo para vocês, né? Eu olho para cá e eu sempre multiplico por 1000. 25.000 pessoas acessando um conhecimento desse. 25.000 pessoas fazendo uma experiência dessa. E deixa eu te falar outra coisa. Eu nem estou fazendo propaganda da EIA ainda. Eu nem estou fazendo publicidade dela ainda. E eu já me alegro tanto, porque quando eu olho quem são as pessoas que estão aqui, ó, vou ler as que estão aqui na sequência, sem tirar. Célia, César, Nilza, Marcelo, Fernanda, Norminha, Fabiana, Karen, Sandra. Vocês são pessoas que... Andréia. Vocês são pessoas que não são pessoas comuns. Por que vocês não são pessoas comuns? Porque vocês acordam às 5h01 da manhã. Não tem como você ser comum. Não tem como. Sabe por que é que você consegue acordar esse horário? É porque as 3 casas interiores, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, eles estão se alinhando. Gente, a casa do meu corpo foi acordada pela minha alma, enviada pelo meu espírito, às 3h da manhã. Às 3h da manhã.
Quando eu acordei que eu não consegui dormir, eu nem pensei duas vezes. Eu perguntei ao Espírito de Deus: o que o Senhor quer comigo? E ele foi me dando as revelações misturado ao conteúdo, ele foi me lembrando dessa ideia do coração na parede, e eu vim aqui testar. E como foi maravilhoso, como foi importante eu poder viver esse momento com vocês. Muito maravilhoso. Ontem a Ranus falou assim para mim, que ontem a gente lançou assim, né, a gente oficializou um projeto nosso que a gente vai lançar em setembro, que vai ser muito especial, muito especial. E ela pegou e falou assim para mim: amor, eu nunca senti um entusiasmo tão grande como eu estou sentindo agora. E na hora que ela falava, o olho dela brilhava e brilhava e brilhava, e ela se entusiasmada. Eu falava assim: amor, esse é o poder do Espírito de Deus, que acalma a sua alma e explode o teu corpo. Eu desejo isso a vocês, sabe? Que nós possamos deixar o Espírito de Deus habitar na casa do nosso espírito. Ordenar as nossas emoções. E materializar o que o Espírito de Deus pediu com o nosso corpo. O seu corpo é o que materializa o que o Espírito de Deus planta na sua alma. É lindo, não é? O seu corpo é o que materializa o que o Espírito de Deus coloca na sua alma. É bonito, não é, gente? E aí, com a inteligência espiritual, você alcança coisas inimagináveis que você jamais achou que ia alcançar. Você alcança projetos, sonhos que você jamais imaginaria que iria alcançar. Que honra fazer parte dessa escola. Que honra fazer parte desse grupo. E eu quero ler para vocês o que o Evandro me mandou ontem, que é fruto da inteligência espiritual. O que é a EIA? Como surgiu a EIA, tá? Vou repetir, Norminha, é assim, ó. O corpo materializa aquilo que o Espírito de Deus plantou em sua alma. O corpo materializa o que o Espírito de Deus plantou em sua alma. Poderoso. E eu quero encerrar essa pericorese agora com esse texto que eu acho que a gente está construindo tudo junto, né? E eu sei que esse texto aqui é uma construção da inteligência espiritual. E quero terminar com ela. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas com o tempo, muitos perderam a sua essência, ser amor. A EIA surgiu na necessidade de resgatar na humanidade a inteligência do amor. A EIA surgiu da necessidade de resgatar na humanidade a inteligência do amor. Aí você pega essa fala com a aula de hoje, tem congruência, não tem?
Tem sinergia, não tem? Mas tudo isso estava dentro de nós. Estava dentro de mim, estava dentro do Evandro. Só que a matéria-prima, a energia não tinha se misturado ainda. Pum. Então, de maneira prática, quando vocês veem o símbolo da EI aqui em cima, quando vocês são impactados pelo conteúdo, quando você lê uma expressão dessa e cara fala assim, caramba, faz muito sentido. Faz muito sentido. O que está escrito aí faz sentido na prática. Isso a gente chama de inteligência espiritual. Quando você materializa algo que estava na sua alma, que foi o Espírito de Deus que entregou. Uau! Uau! E eu vou mandar para vocês aí agora, nesse exato momento, o link do nosso Instagram, da EIA, tá? Para que vocês possam entrar lá, seguir. E eu queria muito que todos vocês que estão aqui, as 27 pessoas, fizessem um print e postasse a frase que eu vou falar no seu Instagram para você divulgar esse projeto nosso. Materializar, mais ainda. Queria que você tirasse um print aqui, ó. Estou aqui com todo o meu coração. Uau! Lindo, lindo, lindo. Queria que você tirasse um print aqui, ó. Tira. Alguém tira um print aí, vamos lá. No 3, 2, 1, eu vou posicionar aqui, você faz o print e depois você vai postar assim, ó. O conhecimento do céu aqui na Terra. O conhecimento do céu aqui na Terra. Aí você vai marcar o Instagram da EIA, tá bom? Vamos lá? Todo mundo? Então vamos lá. Tira o print aí, ó. Deixa eu fazer uma aqui também. Deixa eu só fazer aqui rapidinho e a gente já encerra, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pronto. É isso, minha gente. O que vocês acharam da aula de hoje? Uau! Demais, né? Demais, né? Gratidão, tá? De coração. Karen, eu tô saindo agora para a mentoria 3D, lá na Única Contabilidade. Quando saindo de lá, eu vou passar na sua loja para deixar suas camisetas Sou Filho do Rei. Então prepara um cafezinho aí que eu vou passar para tomar um cafezinho, tá? Vai ser por volta de umas 10h30, 11 horas, eu tô passando por aí. Deus abençoe vocês, Deus os guarde e que nós possamos continuar firmes nessa caminhada do conhecimento do céu aqui na Terra. E que nós possamos sermos instrumentos do amor, da inteligência do amor, para transformar a vida de milhares de pessoas. Minha gratidão a todos vocês, o meu carinho e o meu amor. Tchau, gente. Valeu!